Fala, meus patriotas, tudo bem com vocês? Aqui no nosso canal, né? Você seja muito bem-vindo. Você que chegou agora no canal e tem vontade de saber sobre conteúdo político, essas coisas, nós estamos numa série onde a gente está mostrando, fazendo um apanhado geral sobre os gastos que os presidenciáveis, os ilustres, excelentíssimos senhores gastaram para poder se eleger ou reeleger ou simplesmente concorrer à presidência da República. Já vimos sobre o presidente Lula, que agora é o presidente eleito, vimos também sobre o presidente Bolsonaro e hoje vamos ver sobre o Ciro Gomes, o nosso capitão, né? O coronel Ciro Gomes, do PDT. Então, aqui no site do TSE, divulgação de contas, divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Então é interessante que a maioria das pessoas não sabe como olhar essas coisas, né? Então eu resolvi gravar alguns vídeos mostrando. O intuito mesmo é compartilhar o conhecimento com a galera, porque isso aqui são tudo coisas públicas que qualquer um pode consultar. O canal ele é voltado para a direita, né? Eu sou uma pessoa de direita, eu me considero de direita. Eu nunca votei na esquerda, mas eu respeito a opinião de todo mundo. Eu vou procurar, como eu disse, né, desde os primeiros vídeos, não xingar ninguém, não ser deselegante com ninguém. Eu quero mostrar apenas o nosso ponto de vista, que é uma coisa que está pública para todo mundo. Tá beleza? Então vamos procurar ter o diálogo, né? Ser o mais democrático possível, porque eu acho que é isso que sustenta a democracia. Beleza? Então aqui no site do TSE, você pode verificar, tem todas as regiões para esse assunto específico. Então para saber, eu vou clicar aqui, ó, Brasil. Cliquei em Brasil, ele vai abrir essa caixinha aqui e eu vou escolher presidente. E aí tem todos os candidatos a presidente. Temos aqui o presidente Lula, que a gente já fez, tem o presidente Bolsonaro também, que eu já fiz. E agora eu vou mostrar aqui o Ciro Gomes. Então o Ciro Gomes, simplesmente eu clico em cima dele e ele vai trazer aqui uma ficha com as informações do excelentíssimo senhor Ciro Gomes. Então aqui tem, por exemplo, o partido, né, o PDT, para presidente do Brasil, beleza. Aqui tem as informações do nome dele, tem aqui seu vice, seu suplente, né, tem aqui do lado, data de nascimento, o gênero masculino ou feminino, a cor, e assim por diante. Aqui é a formação dele, por exemplo, né, o que ele faz. E aqui embaixo, descendo um pouquinho, vendo essa informação toda aqui, aqui também tem uma lista de documentos, né, que a gente coloca, a proposta de governo também do candidato fica aqui do lado. Se você clicar, você vai ver o que ele pretendia fazer caso fosse eleito. E aqui tem os links de alguns sites ou perfis que o Ciro Gomes utiliza, ou é de seu domínio, que ele comprou, ou alguém comprou e repassou. Aqui embaixo na prestação de contas, nós temos aqui, por exemplo, as receitas e as despesas do candidato. Então, por exemplo, observando aqui, nós temos que o Ciro Gomes teve uma receita de 36 milhões. Esses 36 milhões, ele equivale de algum local, né? Então, pode ser do fundo eleitoral, fundo partidário, várias fontes, ou de doações de terceiros, né? Enfim, de alguma maneira, chegou a 36 milhões, R$ 13.770,24. Bacana? Aqui do lado, aqui também do lado nós temos as despesas, mas está bem panorâmico, a gente vai ver aqui no quadro de despesa mesmo. Então em receita, que é o primeiro passo, você clica e aí você vai ver como que se sucedeu essas receitas. Então, por exemplo, a direção nacional, Partido Democrático Trabalhista, o PDT, passou 35 milhões. Esse valor nem dá de ver aqui o percentual, porque está bem grande aqui, não tem como a gente perceber, né? Mas só pela barrinha você já vê que praticamente todo esse dinheiro veio do fundo partidário. Então aqui o restante são as doações das pessoas. O maior doador do Ciro foi esse José Carlos. Então se você clicar, ele vai mostrar como se sucedeu, esses R$ 200 mil. Foi uma transferência eletrônica. Bacana nessa data aqui, ó. Então a pessoa transferiu para a campanha. O investidor que quis fazer isso. Esse financiamento coletivo, no caso quando várias pessoas participam, foi aqui 116 mil. E
aqui as outras doações de outras pessoas. Então a gente pode ver que o presidente Bolsonaro e o presidente Lula tiveram um valor bem mais expressivo. Bacana? Se a gente voltar ali, ó, a gente vai vir aqui agora para a despesa, para a gente poder ver o que foram gastos. A gente olhando de cara, a gente já viu aqui que 32% de todo esse montante gasto de 36 milhões foram gastos nessa empresa aqui. Santana e Associado de Marketing e Propaganda Limitada foram gastos aqui 11 milhões e meio, praticamente 11 milhões e 450 mil. É um valor bem alto, né? A gente está vendo aqui. Depois teve aqui esse Google. Sempre que tem o Google no meio, é impulsionamento. Então as pessoas impulsionam mesmo, não tem como. Mas para a gente saber mais, a gente clica em cima. Então a gente vai clicar aqui em cima. E a gente viu que no primeira lapada, dia 14/9/2022, foram uma bagatelinha de 2 milhões e 120 mil reais. Gasto aqui, né, serve, prestação, não sei o que é, PL, estratégia, deve ser plano, né? De tal. Então aqui está a explicaçãozinha o que foi. É lógico que tudo isso aqui o Tribunal de Contas vai analisar para saber se vai achar alguma inconsistência, mas nunca acha, sempre está dentro da lei. Então as pessoas sempre tomam cuidado. Hoje em dia, dificilmente esses políticos gastam fora do que está previsto em lei, porque senão eles sabem que na hora que passar o pente fino dá problema, né? Produção de programa de rádio, televisão e vídeo. Então aqui foram gastos esses 2 milhões. Aí para a mesma empresa foram gastos aqui novamente 3 milhões no dia 31/8. Aqui no caso está em ordem, a primeira é aqui embaixo, né, pelo que eu estou percebendo, e vai subir, não, está fora de ordem. Beleza, mas aqui no dia 31/8 foram gastos 3 milhões de reais. Isso aqui é aquelas vinhetinhas, né, criação de jingle para a campanha, aquelas vinhetinhas pequenas que passam, 30 mil, mesma empresa. Pelo que eu percebi aqui, pelo que a gente está vendo aqui, essa Santana e Associado de Marketing foi a empresa responsável pela campanha do candidato Ciro Gomes. A gente pode pegar o CNPJ aqui, ó, clicar com o botão direito copiar, vir aqui no Google e colocar consultar CNPJ na Receita. Clica no primeiro link, vai vir aqui, você vem aqui embaixo, cola ele aqui dentro, colei, marca que não é robô e manda consultar. Você vai ver aqui um pouco mais sobre a empresa. É uma empresa nova, né? A gente sempre se assusta quando tem esses negócios desse jeito novo. Então a gente vê aqui que foram gastos 11 milhões para uma empresa que foi aberta recente. Então tudo isso aqui já me preocupa. Não estou dizendo que isso é ilegal, mas já sobe aquela pulga atrás da orelha, né? Porque a gente já fica pensando que a pessoa abriu a empresa para gastar. A gente leva a gente a pensar isso. Mas quem é responsável por verificar isso é o Tribunal de Contas. Então a gente só está aqui como eleitor, como cidadão, verificando. Então a gente está vendo aqui que é uma empresa que foi aberta no mês 7 de 2022. Então mês 7, metade do mês 7, mês 8, mês 9, mês 10. 90 dias antes da eleição. Bacana? Então aqui nós temos algumas informações, que isso aqui faz parte mesmo da empresa. Provavelmente aqui tudo certinho aqui mostrando, né? Só que esses complementos aqui casa a casa leva a entender que é uma empresa que está em casa, mas fazer o que, né? Aqui embaixo a gente tem sempre como pesquisar o quadro de sócio das empresas, condições de dispensa e licenciamento. Vamos verificar se tem como a gente verificar aqui. Nessa aqui eu não estou encontrando, que uma empresa geralmente tem isso aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Outra empresa, vou pegar aqui por exemplo essa aqui. Vou pegar o CNPJ dela aqui, ó, Ctrl C, e vou abrir aqui, consultar, vou abrir outra para vocês verem que geralmente tem o QSA, quadro de sócio. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma empresa de 2011, olha aqui, ó, consultar QSA. Aqui a gente já não viu como fazer isso, né? Então, eu não sei se é porque eu tô cego, mas eu não tô vendo como consultar isso aqui. Enfim, quando a gente consulta o quadro de sócio, a gente vê como que a empresa foi constituída, o capital social da empresa, né? A empresa começou com 500 mil, é uma empresa bem antiga, o sócio é esse cara aqui, e assim vai. Bacana? Agora, essa aqui nós não estamos conseguindo ver, mas isso é o de menos, né?
A empresa criada recentemente, com certeza o tribunal vai entender que é uma empresa séria, e deve ser uma empresa séria mesmo, porque para receber a maior parte da campanha, com certeza é uma empresa séria, bacana. Mas de qualquer maneira não estamos encontrando aqui o quadro de sócio, bacana, para a gente poder checar quem que era o dono da empresa. O que a gente está vendo mesmo é que essa empresa foi responsável por 32% desse faturamento. E quando é uma empresa nova, a gente fica pensando coisas, porque não tem aquela história assim, você, às vezes, algumas pessoas... Vou contar uma história que aconteceu na minha cidade mesmo. Teve uma pessoa que se candidatou a vereadora no tempo da política de prefeito. Ela sabia que não ia ganhar. Isso é fato, não tinha como ganhar. A pessoa tem consciência. Então entrou lá, tal, recebeu aquele dinheirinho que vem e ficou por isso mesmo, né? Mas aqui é um negócio maior, para presidente e tudo mais. Aqui em cima, nós temos aqui também o investimento no Google, 3 milhões. Então isso aqui é com impulsionamento. Sempre que a gente vê esses investimentos com o nome Google, é impulsionamento. Então a pessoa vai impulsionar para quê? Para atingir mais pessoas com aquela propaganda. Bacana? Então esse é o panorama, esse é o objetivo do nosso canal. Mostrar, por exemplo, para aqueles que não sabem nem por onde começar, só para poder ver mesmo quanto gastaram cada candidato. E aqui eu deixei uma aba aberta: quanto ganha o presidente da República do Brasil, portal da transparência. Aqui, segundo o portal da transparência, o presidente ganha 30 mil reais. Com as deduções ficam aqui 23 mil e alguma coisa. Aí é aquele negócio, né? Você como investidor, pensa se você investiria, por exemplo, 30 milhões para poder ganhar 30 reais por mês, vezes 10 ia dar mais ou menos uns 300 mil, vezes 4, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 por aí. Na melhor das hipóteses, 1 milhão e meio. É um negócio a se refletir, né? Eu não sou formado em investimento, não tenho o título, aquele certificado da CVM lá para dar consultoria de investimento, mas eu acho que ninguém faz esse tipo de investimento aonde vai ganhar aí 10%, 1% do que investiu. Geralmente, mais mesmo é a vontade de ser o presidente, talvez isso seja uma coisa legal, né? A pessoa chegar ao nível de presidente da República. Mas enfim, então hoje foi a apresentação aqui do excelentíssimo senhor Ciro Gomes. Segundo o portal do Tribunal de Contas aqui, divulga contas, né? Divulga contas no TSE, foram gastos 36 milhões. Desses 36 milhões, 11 milhões foi para essa empresa aqui. Verifica a sua inscrição no canal, verifica aí o gostinha, verifica se você está desinscrito, porque geralmente as pessoas assistem os vídeos e não está inscrito. Porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre outro excelentíssimo senhor presidenciável. Então até a próxima.